Sejam bem-vindos, odarizantes. Essa conversa de março promete. Hoje eu vou trazer a primeira convidada do Bicamodara, que veio, na verdade, de uma maneira muito orgânica para o nosso grupo, para a nossa comunidade. Eu fiz uma postagem no LinkedIn, na verdade, falando sobre empresas que acabam utilizando desse mega mercado de mulheres, de empoderamento feminino, como apenas uma oportunidade de negócio, mas sem, na verdade, estar focado em realmente colaborar e fazer com que esse movimento de empoderamento feminino aconteça. E aí veio esse presente para o Bicamodara, que é a Val Sátiro de Oliveira. A gente vai conversar com ela hoje. Ela é uma comunicóloga por formação, mas também tem várias especializações, como em inovação e saúde pela USP, em gestão e marketing pela FGV, empreendedorismo sustentável pela Gaia Educação e muito mais. Na verdade, ela está aqui hoje porque ela tem uma história para contar. E essa história levou ela a criar a própria empresa, uma fintech de educação chamada Saúde e Integração Mulher, e vocês precisam conhecer essa história. Eu estou muito feliz de convidar hoje para bater um papo comigo e com vocês aqui no Bicamodara, a Val Sátiro. Val, seja bem-vinda. Eu estou aqui toda de amarelo, porque o amarelo faz parte de alguma coisa que a gente está falando no mês de março, e eu vou deixar você contar, porque faz muito parte da sua própria história. Então, com você. Olá, Ana, tudo bem? Eu nem sei se eu falo bom dia, boa tarde, a gente está em outra localização. Vou falar bom dia, porque fica o dia inteiro, né? Um prazer estar aqui com você. Esse é um presente também. Estou lisonjeada de ser a primeira dentro desse mês que é tão importante para nós, que além da conscientização em questão do mês de março ser para a mulher, nós temos também a conscientização da patologia, que você meio que começou a falar, que é o motivo do meu empreendimento e a minha causa de vida, eu diria hoje, né? Muito obrigada pela oportunidade. E obrigada a você. Eu fico realmente feliz de trazer essa conversa, essa pauta tão importante. E a gente está só no mistério, né? Porque até agora a gente não falou o que que é. Então, bom, gente, a Val tem uma história muito interessante, eu vou deixar ela contar, mas por mais de 20 anos, eu acredito, ela sofre e sofreu com os sintomas e com as consequências da endometriose. E para falar a verdade, eu, jornalista, que muita gente vai falar assim, ela é uma menina estudada. Eu não sabia o que era endometriose de verdade, já ouvi muito falar. E Uhum. foi só quando a Val trouxe para mim isso que eu fui me educar, me conscientizar. E eu acho que é uma prova de que o movimento que ela está fazendo, Saúde e Integração Mulher, está funcionando, porque o objetivo dela é exatamente esse: é fazer com que mulheres aprendam sobre endometriose, porque tem muitas coisas que podem ser prejudiciais para a saúde da mulher nessa demora de buscar ajuda médica, de encontrar o diagnóstico correto. E foi isso que aconteceu com a Val, infelizmente. Então, a gente vai aprender hoje através das dores dela. Então, Val, conta pra gente como que foi que aconteceu para você descobrir que você tinha endometriose, quais foram os sintomas, como que isso aconteceu na sua vida? A interação saúde-mulher, corrige aí. Ai, Interação saúde-mulher. o que eu falei antes? Saúde integração. Tá, ai, foi Então o mal. pessoal vai buscar no Google e não vai Sim, achar, né? É interação saúde-mulher. Geração Saúde Mulher. Vou deixar, Isso, inclusive, escrito aqui bonitinho isso, para todo legal, mundo pesquisar bacana. direitinho, tá? Obrigada. Imagina, eu costumo dizer, Ana, que eu não tenho hoje como dissipar, eu sou um ser integral, como dissipar Val profissional e Val pessoa, não tenho mais como desassociar isso, né? Então, falando um pouquinho mais profissionalmente, como você mesma colocou, eu sou publicitária, comunicóloga por formação, especializada em marketing, inovação, empreendedorismo sustentável, porque eu tive uma startup de sustentabilidade até por conta do meu tratamento. Então, eu tenho um viés muito forte de responsabilidade social dentro de todas as ações que eu faço, né?
Então, é um pouquinho da minha história. Passei por grandes empresas na área de comunicação, desde mesmo antes da faculdade, empresas que realmente foram muito interessantes, porque eu venho propondo hoje, inclusive. Eu costumo dizer que Deus acho que foi me preparando, né, para o caminho de uma missão e talvez deixar um legado como a meu propósito de vida. Então, o que acontece? Eu, desde o do início da minha vida adolescente, né, eu sempre tive uma história assim muito interessante, de um certo empoderamento das minhas atitudes, e nisso, eu tive uma depressão profunda, isso eu não comentei com você, aos 14 anos. Então isso foi diagnosticado pelos médicos como depressão profunda. Eu era uma criança, uma adolescente extremamente fechada, extremamente tímida, então, assim, recebi vários diagnósticos, entre eles profundo, e também um caminho um pouquinho mais holístico, que foi o que me ajudou bastante. Mas, a partir daí, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ir para o mercado, comecei a me desenvolver e fui conhecendo pessoas. E o que mais chamou a atenção a partir desse episódio é que, eu junto com as crises que eu tinha, quando vinha um sintoma depressivo, que não nem sempre eram nas TPMs, eu tinha muita dor, uma dor, assim, inexplicável, e não eram muito próximas ao ciclo, né. Então minha mãe vivia me levando em médico, ginecologista, enfim, era o que tinha na época. Eu tenho 47 anos, já para colocar para o pessoal, Essas tenho aí dores, uma. Val, rapidinho, elas eram Uhum. abdominais? Como que era a característica dessas Então, dores? eram dores concentradas entre as costas, né, a parte hoje a gente sabe que é o ciático, abdominais, e paralisavam o meu corpo, assim, inteiro. Eu tinha dores que começavam nessa região e, como eu te falei, eram tão intensas que começaram a ser confundidas com depressão, né, porque eu não tinha força para nada, simplesmente a fadiga, o mal-estar e o desânimo, que é aí onde eu queria chegar, foi diagnosticado como uma depressão profunda, para você ver como a doença ela é muito séria, né? Obviamente, depois, no caminho, a gente realmente desenvolve esse quadro, mas ali naquele momento não era, realmente já eram sintomas da endometriose, né? E, infelizmente, na época, nem minha mãe, nem eu, muito menos os médicos, né, a medicina, tinha essa informação. Pulamos aí quase 20 anos depois, eu me casei, e no primeiro ano do meu casamento, e assim, o parêntese é que a minha carreira, por conta desses episódios, ela teve uma escala e um declínio, porque eu vivia oscilando por conta dos mal-estar. Você E o fala que que você teve acontece? tipo, Eu faltar no trabalho? faltava muito no trabalho, era muito mal-estar, era muita, é uma dor incapacitante, né, é impossível de explicar. Eu acho que hoje em dia é até mais claro os sintomas, né, a gente está Aham. tendo um movimento grande, e mesmo assim, como você mesma comentou, ainda existe uma desinformação. Você imagina nos anos 80, estou falando de 87, quando eu tinha 14, 15 anos, né? Impossível, não sabia nem se o que era depressão, né? O negócio era muito focado ainda realmente nas patologias básicas, né? Sim. As coisas começaram a aparecer. Então, na época, inclusive, eu fui tratada com um psiquiatra, não foi nem psicólogo, nem nada disso, porque era totalmente um mundo fora, né? E a ginecologia tratava a gente com a dor é normal no ciclo menstrual, né? E é uma coisa que se coloca até hoje. E assim, dor não é normal, né? Pode ser da menor a maior. E assim, tomava todos, quando vinha um ciclo, aquela coisa realmente de hemorragia, né? Dias. E além desse quadro emocional, eu comecei a desenvolver os quadros realmente físicos, que era a anemia constante, a fadiga, o mal-estar, o cansaço. Eu sempre fui muito ativa, né? Como eu expliquei, comecei a namorar, em 2001 eu me casei, e nesse momento eu estava entrando no mercado profissional muito forte, porque eu tinha me formado, estava naquela início de carreira, e numa projeção muito legal. Então eu fui para uma empresa de grande porte de comunicação, para um jornal, e era um momento que os jornais estavam assim no auge. Dois jornais de grande nome, eu vou até citar aqui, foi listado, eu trabalhei nos dois, e ali eu tive uma carreira muito interessante inicial. Então nós tínhamos
eu tinha uma responsabilidade inicial no Estadão muito forte, a Folha me adquiriu e eu entrei com tudo. Então coincidiu, de eu estar num volume de trabalho muito grande, estar, crescendo na minha carreira, casamento recente e eu cheia de problemas familiares, né. Então o que eu quero chamar atenção aqui também, né, a questão do emocional envolvido nas patologias femininas, da psicossomatização. Então, o que que me chama atenção nesse meu histórico, principalmente com a questão da endometriose, né. Eu passei por algumas situações, Ana, eu comentei até com uma psicóloga agora que dentro da minha proposta, que ela é especialista em endometriose, que é raro, a questão da psicossomatização, ela é muito importante. A questão de como que é o estilo de vida dessa mulher, ele é muito importante. Eu, por exemplo, passei por relacionamentos abusivos, tanto familiar como dentro do meu casamento, e isso intensificou a minha doença, né. Para quem não Obviamente sabe, para quem não só te interrompendo, para quem não sabe o tá, que é essa psicotimação, até eu tô falando psicossomatização. falar. É basicamente esse reflexo emocional em questões físicas mesmo, né? É É, isso? toda doença, Ana, ela tem um fundo emocional muito forte envolvido, toda doença, né. Geralmente as doenças, ela ou você tem um sistema falando bem uma linguagem popular, né, você tem uma predisposição genética que te leva a isso, que aí é a parte científica, de fundo emocional, sempre tem alguma questão no teu estilo de vida, no teu histórico, no teu momento pessoal, que ele vai acabar te trazendo uma resposta do teu corpo, né. Cérebro, mente e corpo, eles andam conjuntamente, não tem como as pessoas separarem, né. E também o estilo de vida. A a forma como nós temos hoje, mas não no sentido que eu acho que é muito machista, que se coloca como a doença da mulher moderna, não é isso não, tá. Isso é muito machista, inclusive, a gente não gosta dessa colocação, é muito pelo estilo de vida mesmo no sentido de coisas. Por exemplo, as mulheres antigamente elas tinham mais gestações, né? O estilo de vida era mais saudável, mas ao mesmo tempo tinham menos menstruação. Aí eu acho que vai muito mais pelo estilo, por exemplo, da gestação, do estilo de vida da saúde, Sim, né? o próprio empoderamento feminino, nós tivemos a oportunidade, a liberdade de Isso, escolher quando vamos ter filhos, né? E exatamente. hoje inclusive, tem um movimento incrível, aqui principalmente nos Estados Unidos, eu vejo isso acontecendo sempre, de mulheres optando por congelar os seus óvulos para ter o filho quando Exatamente. quiser e na hora que quiser, quando estiver preparada. O que, Perfeito. claro, a minha avó não teve esse mesmo tipo Não. de liberdade, né? Muitas outras mulheres. Uhum. Então, isso com certeza, esse ritmo de vida que você está explorando faz muito sentido. E É. o quão é importante mulheres que. Porque assim, endometriose tem uma idade específica que Não. você menstruou, você já pode. Eu vou falar um pouquinho da doença, então, para as pessoas entenderem. Como eu estava explicando, eu tenho um histórico, né, que levou claramente a que eu chegasse a esse ponto. No meu caso, é uma endometriose profunda, porque dentro da endometriose existem graus, né? Então, é uma doença, aí falando um pouquinho mais tecnicamente, é uma doença que ela foi descoberta já há mais de 100 anos, não é uma doença nova, tá? Mas a primeira teoria, que é de Sampson, de 1927, se eu não me engano, 1917, ela traz como uma menstruação retrógrada. A menstruação retrógrada, que ela não é expelida e ela vai pegando órgãos. Isso já está indo por água abaixo pela medicina, porque, assim, o que é fato que para que a endometriose ela seja evolutiva, a menstruação ela é característica, mas a pessoa ela já pode ter a predisposição antes da menstruação, compreendeu? Por isso que esse sentido da menstruação retrógrada, ela não está tão categórica, porque existem outras possíveis causas, mas não tem uma causa específica ainda explicada, né? Ela Uhum. se piora com o ciclo menstrual. Então, por que que eu estou colocando isso? Quem pesquisas de amigas como eu, que estão aí também no ativismo, e até há mais tempo que eu, nós já vimos casos de meninas com 2 anos, de crianças já terem focos, que possivelmente pode ter nascido adquirido ou da mãe ou pela predisposição, que ainda não é explicado. Já foram encontrados focos em homem,
que era tratado, era foco, que era tratado como, foram 2 casos raros, que eram tratados como câncer de próstata e eram focos de sangue, que possivelmente eles podem ter adquirido no parto da mãe, Caramba, porque entendeu? assim, quando eu fui pesquisar lá e vi muito das coisas assim, eu entendia que você tem um endométrio, né, que é aquela cobertura Uhum, de sangue ao redor do útero, que uhum. se né, não tiver nenhuma fecundação, é expelida em formato de menstruação. E a endometriose seria uma expansão desse endométrio para fora do útero, é basicamente isso. Só que Essa é a teoria de Sampson. tá, Essa é a teoria de 100 anos atrás, que tá. agora a medicina já está revendo, a ciência já está revendo, porque não condiz. Você vai ver muitos médicos Ainda ainda repetindo, usando né, porque essa exatamente, mas quem informação está mais os mais modernos, quem está mais à frente não usa mais essa teoria, principalmente tem alguns nomes maravilhosos aqui no Brasil, que eu não vou citar porque não compensa, mas tanto na questão cirúrgica como na questão do tratamento tem muita mudança já, e é aham. isso que a gente quer passar, a informação correta, né? Tem muita desinformação. Então Para talvez o você nome nem seja endometriose, vai ter que mudar o nome da Então, o doença. nome é posto como endometriose. Não, vai continuar como endometriose, porque precisa-se ter um endométrio para você poder ter a doença também, né? Isso é Ah, fato. Agora, não significa que esse sangue ele seja especificamente por conta somente do endométrio, compreendeu? Que um refluxo. É isso que não está claro ainda para a ciência. Qual é a causa? falta muito estudo, né, Val? Falta muita informação. Pode ser a questão. Existem muitos estudos em cima dos genes, né? Da parte genética e dos cromossomos, existem alguns estudos muito fortes em cima disso. Eu não vou saber te colocar, porque eu não sou médica, não sou cientista, mas as informações que a gente tem de vários movimentos que a gente conversa está indo para esse caminho. E, inclusive, os laboratórios são poucos que são especializados no diagnóstico, por exemplo. Então, é uma doença que ela é uma incógnita, é isso que a gente pode colocar. Sim. É uma doença que ela não tem cura. Assim, se você, na verdade, assim, no meu caso, ela virou uma doença crônica para a vida, mas se a pessoa consegue descobrir antes, inicialmente, como eu estava explicando, na adolescência, por exemplo, e já corre, já consegue fazer um tratamento, de um grau 1, ela pode talvez não evoluir e essa pessoa cure. Se ela consegue um médico que faz um acompanhamento correto, um especialista que seja bom, né? E faça, infelizmente, a grande maioria ainda são particulares, ou quando a pessoa consegue, por exemplo, aqui no Brasil, entrar em faculdades de medicina, que também tem um atendimento excelente. Mas o que eu quero colocar, Ana, é que é uma doença que é uma incógnita, ela não tem uma causa específica, ela não atinge só a mulher em fase reprodutiva, a gente tem que prestar atenção nas meninas, tá? Dos 9, a partir da menarca, a partir da primeira menstruação, as mães ficarem, as pessoas, a própria menina começar a observar o corpinho dela. Eu estou incentivando muito com a minha proposta que as meninas se autoconheçam, né? Sim. Tem um autoconhecimento do corpo, de quebrar esse tabu menstrual. Eu estou falando muito aí a novidade de bem-estar menstrual, tá? Porque a gente tem que quebrar esse tabu. Quando a gente traz isso à tona, seja a endometriose, seja a adenomiose, seja um ovário policístico, seja um mioma, seja qualquer patologia que envolva o órgão feminino, né? Mulher cis, que isso é importante a gente colocar também, tem que ser observado. E mais, a patologia, a doença, quando ela está num grau 4, que é profundo, como no meu caso, ela sai da parte ginecológica, ela sai do que a gente chama que é a parte baixa, né? Que é a parte que envolve a parte ginecológica, ela vai para outros órgãos. Tá? Então, aí, existem casos, o meu caso, por exemplo, foi muito mais a parte peritoneal, né? Então, tem mulheres que no meu caso, ele foi bexiga, toda a parte ginecológica, fundo vaginal, toda essa parte baixa. Tem mulheres que desenvolvem foco na bexiga também, algumas chega até o pulmão, outras se descobrem no coração. Teve casos que a gente veio recente no cérebro. Então, para Caramba, você ver, é uma doença que ela tem que ser tratada individualizada. Vai sim. de muito de caso a caso. E o que tem me chamado mais atenção, né?
Por isso que eu falei da questão da psicossomatização. É realmente como o organismo da gente reage para situações. Cada pessoa tem uma forma de reação, né? E essa patologia, assim como a diabetes, assim como algumas doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente chama de DCNT, elas têm uma característica muito parecida, né, porque são automutilantes, que a endometriose, ela é mutiladora. Eu sou uma pessoa que eu fiz esterectomia, que eu tirei vários órgãos, né, então internamente nós somos mutiladas, nós temos uma doença que ela não tem um tratamento específico, é uma doença cara, porque agora que os planos de saúde, principalmente aqui no Brasil, começaram a custear, na minha época eu tive que buscar tratamento particular, e muitas mulheres tentam SUS com uma fila de espera gigante aí. Então, existe muita coisa envolvida em torno de uma patologia e que está mais crescendo. Nós temos aí cerca de 200 milhões de mulheres já com endometriose mundialmente. Aqui no Brasil, a gente já está chegando a perto de 12 milhões diagnosticadas, fora as que não estão. Caramba. E a gente está falando de um eixo aqui informado, que eu estou em São Sim, Paulo, sim. né? Eu vi um estudo, inclusive, falando sobre não só sobre essa quantidade de mulheres que atualmente já sofrem com a doença, mas também dessa dificuldade do diagnóstico, que às vezes pode Sim, demorar de 9, quase 10 anos, metade desse tempo, porque a mulher não vai procurar ajuda, muito bem colocado por você essa questão das meninas, né, começarem a se perceber, a olhar o seu corpo e tudo, porque o que acontece é o seguinte, quando a menstruação é tratada como essa coisa, tipo assim, é normal, essa cólica é normal. Tá novinha ainda, então vai ter mês que vai menstruar mais mesmo, vai ter mês que vai menstruar menos. E aí começa essa questão de colocar a pílula anticoncepcional para reposição hormonal, a menina fica ali meio dependente daquilo. E assim, claro, gente, eu super entendo o valor da pílula para o próprio empoderamento feminino. A questão é que hoje em dia ela tem sido usada de uma maneira muito quase que estética, né? A pílula faz bem para sua pele também, te previne da acne, faz isso e aquilo outro. É uma área controversa, se essa é a sua, sim. né, escolha. Mas o que eu queria falar é o seguinte: quando você vai levantando essas questões, o quão é importante a mulher começar a mapear o seu ciclo, a entender o seu corpo, até mesmo para poder perceber que essas dores não são normais, né? Que a menstruação não precisa ser um momento tenso, que você pode sim ter o seu período, né, ali da TPM. Eu aprendi com um livro da Jornada das Mulheridades, da Morena Cardoso. Ela fala que a TPM é um tempo para meditar. Eu Hum. acho que é muito isso, assim, né? Dessas questões das visões, de como que a gente, às vezes, precisa realmente só se recolher no momento da menstruação e dar esse espaço para que a gente consiga perceber questões anormais. Porque quando a mulher de fato vai procurar o médico, ainda tem aquele ponto que você comentou, né? Nem todo médico está preparado, ou é especializado, ou vai saber te orientar de fato a investigar se o que você tem é endometriose, né? Então, é muito legal esse ponto que você tocou, que é a questão do auto-olhar, né? Aí a gente tem pauta para o ano, Ana. Assim, questão de saúde da mulher, a gente tem pauta para o ano, porque assim, agora já entrando até para fazer um parênteses, a minha startup é assim, ela surgiu inclusive por conta do meu histórico, né? E eu passei coincidentemente pela saúde suplementar. Então, nesse meio do caminho, assim, a minha carreira ela oscilou, porque eu fiz 6 cirurgias, então é muito complicado, erro médico, né? Eu descobri a doença já com órgãos acometidos, mas tinha como fazer reversão. Infelizmente, na época, eu não tive os melhores especialistas, então foi feita uma cirurgia, outra, enfim. Não posso mais operar, tenho o ciático comprometido e eu tenho que acompanhar pela vida inteira, né? Eu tive um ser humano na minha vida, que eu vou colocar isso também, que é bem importante, que é quem está do seu lado. Isso é importante, você ter força. Eu tive um relacionamento assim, que meu ex-marido não entendeu nada, eu fui casada há quase 20 anos, e o cara, agora recente, pediu perícia do meu exame. O homem que viu eu fazer esse monte de cirurgia por conta de grana, botou tudo a correr e a gente ainda passa por isso, que é a questão do preconceito,
né? É a falta de informação das pessoas e que leva ao preconceito, porque muita gente vê a patologia como um ciclo, uma doença que é da menstruação, como você mesmo colocou, tratou, acabou. Realmente, para algumas mulheres é assim. No meu caso, infelizmente, não foi. E de muitas que eu conheço, com casos, situações até piores que a minha. Para você ter ideia, 40% das mulheres inférteis, elas têm endometriose. Isso é pesquisa para áreas de fertilização. Então, quando uma mulher vai fazer uma fertilização, basicamente, quase todas têm endometriose, em algum grau, né? E muitas não conseguem engravidar, tem a frustração. Aí é um outro lado da medicina também, que está sendo meio desagradável, né? Por conta dessa doença. Então, existem várias coisas. Então, assim, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, o preconceito e o achismo também é uma coisa muito séria, né? Então, o que a gente pretende, foi aí onde eu vi os gaps, Ana. O que falta não é só a falta do SUS, porque o SUS eles têm um atendimento sensacional quando a mulher consegue entrar, principalmente se é uma universidade escola, né? Nós temos aqui no Brasil Santa Casa, Pérola Baito, Unifesp, por exemplo, bárbaras, são as melhores em qualquer tipo de tratamento, principalmente na saúde da mulher, né? Eu tentei entrar em Santa Casa, inclusive, eu tentei entrar em todas, não consegui, porque já estava num grau avançado, e geralmente o processo anterior, ele era todo o tratamento, hoje nem sei como está, mas eu tive também meus planos, por melhor que você tenha, não cobriam, então eu tive que realmente ir por particular. E os médicos particulares são realmente os melhores preparados, né? Infelizmente, porque realmente, tanto para a mulher como para o profissional, o investimento ele é muito grande. Hoje, a grande maioria já está operando por robótica. Então, além da gente ter que lidar com uma patologia desconhecida para a maioria, tanto a medicina como para a população, ainda tem a questão do acesso, que ele é muito caro, né, para a gente ter acesso. Impacta no seu trabalho, impacta na tua vida social, impacta em uma série de coisas que não deveriam, né, se fosse mais facilmente divulgado e também tivesse um outro olhar. Faltam profissionais preparados. É o que a Inclusive gente mais percebe. inclusive você tem, feito esse trabalho com empresas, né, para que elas possam, prevenir ou dar algum tipo de suporte para essas mulheres Uhum. dentro do mercado de trabalho, porque eu acho que quando é aquela coisa, né, pode ter uma missão, uma visão linda o seu negócio, mas se a gente não estiver falando qual que vai ser o ganho daquilo, né, porque Uhum. estamos em um mundo capitalista. Sim. Então, assim, olha, se você talvez investir em pesquisa, em educação sobre endometriose, talvez a sua funcionária não vai faltar tanto no trabalho, porque você Uhum. vai ter condições de ter Existe de verdade, assim, essa prevenção? O que é que dá para fazer? Esse diagnóstico Uhum. anterior, né, ao caso se dá assim tão alongado, tão prejudicial, mais avançado, ele auxilia, Val? Fala um pouquinho dessas duas coisas, que eu sei que eu toquei em dois pontos. Não, não, claro, eu ia chegar lá, mas assim, claro, eu tenho muita história para contar, porque eu tenho quase 50 anos, né? Então eu peguei uma fase realmente que tem muito conteúdo aí, mas quem está mais recente, tem algumas histórias próximas da minha, mas não tanto. Então, assim, eu ainda peguei uma época que o absenteísmo e turnover era muito maior do que hoje, né? Nós não tínhamos tanta legislação, tanta lei, Maria da Penha e por aí vai. Porque aí a gente está falando de uma questão, Ana, que ela vai muito além da patologia feminina, tá? Que a gente, o que eu prego muito, até brinco que a gente evangeliza muito, quando a mulher tem que se olhar, é dizendo como é que está esse momento realmente feminino. A gente realmente está sendo privilegiada por um empoderamento, que ótimo, que as próximas gerações vão se beneficiar, porque a minha geração e anteriores, nós sofremos muito, né? Isso falando de um país até avançado como o Brasil. Então, existe um machismo estrutural muito forte em torno do que a gente está conversando, né? E a minha história, ela tem isso muito enraizado. Eu sou filha de nordestino, meu pai realmente era uma pessoa daquelas cangaceiro bravo. Depois, graças a Deus, ele foi mudando, ele faleceu com uma outra cabeça. Eu consegui sensibilizá-lo, né? E as pessoas em torno. Então, uma mulher como eu, que tem aí uma cabeça de mulher à frente do meu tempo, ela tem várias formas, né? E, infelizmente, a doença ela trouxe muito desse olhar também, né? De eu entender
como que é o nosso universo. Então, o que acontece? Infelizmente, nos meus ambientes de trabalho, eu tive cargos excelentes, mas o turnover, absenteísmo, as faltas, elas foram muito grandes, o mal-estar realmente era muito forte. Em algum momento, eu comecei a prestar consultoria, por exemplo, esse trabalho remoto já faz desde 2000, só faz desde 2003, justamente por conta dos tratamentos, né? Eu comecei a fazer parcerias com consultorias, por exemplo, fazia trabalhos manuais, eu sempre fiz coisas que eu não pudesse me sentir fora do mundo, né, porque é assim que a gente se sente. Então, eu tive esse privilégio, mas muitas pessoas não têm, né, de ter essa condição e poder agir dessa forma. Então, a preocupação é muito mais em cima disso. Então, quando eu falo que eu escolhi o público inicialmente empresarial, por duas questões também, que a gente está falando de uma mulher que está no momento em evidência, que a mulher está buscando, enfim, ela quer realmente ter uma igualdade de gênero, ela quer fazer acontecer, mas conforme os seus limites, conforme a biologia, conforme o corpo dela responde. Não adianta a gente falar que a gente vai agir de igual para igual com o homem, nesse sentido que não vai. Existe uma outra questão também, que é a maternidade, Ana. Né? Além de questões de patologias, como no meu caso, existem, por exemplo, para uma mulher, a maternidade, a amamentação, o momento do casamento, carreira, mudanças bruscas, porque a gente é muito solicitada, né? Então, quando a gente traz um tema desse dentro de uma empresa, por exemplo, a gente está falando de diversidade de gênero, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de responsabilidade social dessa empresa, né? Então, não é simplesmente, é um olhar humanizado para essa colaboradora, né? Valorizar a profissional que você tem lá. Então, a gente fala de benefício, aí eu vou falar de negócio. Então, como eu estava dizendo, trabalhei por seguradoras, nós já tínhamos esses programas de prevenção, geralmente são as seguradoras e corretoras grandes que fazem isso, né? E agora, com esse movimento de Covid e as startups, algumas estão reolhando esse olhar, porque sempre se tratou doença, nunca se tratou da saúde. Então, o que a gente tenta levar dentro dos programas para as empresas, principalmente, né, via recursos humanos, é a questão do benefício para a colaboradora e o wellness, o bem-estar, né? São dois focos centrais que a gente tenta trabalhar, porque quando você tem aí, por exemplo, falando mais tecnicamente, uma alta sinistralidade num plano de saúde, porque a pessoa não sabe usar aquele plano de saúde, é ruim para quem paga a conta, é ruim para a empresa. Né? Em contrapartida, se essa pessoa não tem o aval, o amparato desse empregador, né? Para que ela tenha o respaldo e saiba como que ela possa se tratar, fica complicado, porque as cobranças do corporativo, por exemplo, elas são grandes. Né? Então, existe aí um olhar humano que tem que ser pela parte do empregador, para quem te remunera, mas a mulher também tem que saber quais são os direitos dela, né? Ela tem que entender a questão de legislação, as questões que vai além do corpo só, tá? Então, a proposta inicial é falando de atenção primária, que a gente fala que é a parte preventiva, que é o elo. Atenção primária é justamente realmente quando você está se prevenindo, quando você entender que você não deixar o teu corpo sinalizar, né? Para isso existem os médicos da família, toda uma equipe, geralmente, que está agora sendo em evidência, que alguns anos atrás nós tínhamos e foi retirado. Então, está voltando esse movimento. Né? Então, o nosso incentivo é esse, que a mulher ela busque informações para que ela cuide do seu bem-estar e da sua saúde. E se ficou doente, ela saiba como que ela pode chegar nos profissionais corretos. Então, é levar o acesso, é levar a informação. Então, dentro do corpo das empresas, isso é muito importante. Um outro público também que eu vou abrir, que eu falei que eu estava pensando se eu abrir, que até a questão das meninas em primeira mão. Novidades, olha o que eu vou dar Verdade. por de reportagem. Privilegiada, né? Eu achei importante levar esse tema para as escolas, Ana, porque as meninas, a gente sabe que precisam dessas informações. Então, eu resolvi separar um público, na verdade, até foi uma conversa com uma investidora, a gente conversou bastante recente, e ela é médica, a gente viu muito essa necessidade, né, de falar da menarca mesmo, da menina que está no início da menstruação, do Sim. como ela precisa conhecer o corpo. E, infelizmente, Ana, isso é em todas as esferas, não é numa determinada classe
que infelizmente é mais baixa, é em todas. A falta de Ah, informação. outro dia eu estava falando isso, eu não assisto Big Brother, mas acho que numa edição anterior, na edição de agora, não sei, teve uma moça que tinha uma prova, colocou um AB e falou: "Ai, porque se eu fizer xixi vai segurar". E aí o pessoal que estava fazendo falou assim: "Não, mas você sabe que são 2 orifícios diferentes, né, onde sai o xixi Uhum, e onde você menstrua". E ela não uhum, sabia. Então, assim, essa ignorância, ela é, assim, universalizada, como você falando. Não universal, interessa se a pessoa é de uma classe, eh, exatamente. mais pobre ou se ela é uma pessoa com, Não né, importa. realmente, recursos, não Sim. interessa. Aí entra a questão preventiva, Ana, porque como eu estou dizendo, eu vou ter uma live, inclusive já fazendo já um parênteses aqui para o pessoal, vai ter uma live com o meu médico, que é um Aham. ginecologista sensacional, no Instagram da Interação Saúde Mulher, dia 16, às 19 horas, no meu Instagram. E Eita, ali é sexta-feira, quando dia 16, 16/3, que é uma terça-feira, às 19 horas no meu Instagram, que é o vou Interação colocar Saúde aqui também Mulher. para o pessoal acompanhar. Legal. Então, assim, quando eu fui dar a pauta, fui dar o título para ele, eu coloquei lá prevenção, diagnóstico e tratamentos. Ele: "Não existe prevenção para endometriose". Eu falei: "Você não fala isso para uma pessoa de comunicação". Eu falei: "Claro que existe, é a informação, meu amigo", né. Então, a prevenção, nesse caso da doença, é informação, Porque né. Uma quanto antes doença ela dessa é procurar, melhor, né, Val? É isso. exatamente, quanto mais Assim, não informada ela significa que você tiver. não vai ter, mas como você falou, tem mulheres que se tratam e conseguem levar uma vida legal Sim, depois, sim. entendeu? Não tem. Eu, assim, com tudo, eu tenho dor aqui, dor lá, dor o dia inteiro, mas eu tô tô produzindo. Você toma uma medicação, que agora eu sei como tratar. Mas assim, Ana, existem também, não só a medicina tradicional, a as holísticas, né, Perfeito, é isso que eu por quero. exemplo, acupuntura, acupuntura é bárbaro, assim, existe na verdade, não existe aquela que vai ser, não dá para generalizar, cada pessoa tem um organismo e vai encontrar aquela que vai te ajudar. Mas, por exemplo, um bom caminho é a acupuntura, existem florais, existem uma série de terapias, né, alternativas, que são bárbaras também, porque eu fiz de tudo que você possa imaginar, tá, tudo, não foram só os médicos, muitas vezes eu até brigava com os médicos, então psicólogos, terapia alternativa, eu sou reikiana, eu mesma comecei a conhecer formas de me ajudar, né, e A tem outras cultura, né? questões aí também, tem outras formas, mas eu acho que quanto mais a gente investe no autoconhecimento, no bem-estar e no autocuidado, é um ganho, né, que nós temos. Então é esse olhar que eu tento trazer. E quando, por exemplo, a gente estava falando das colaboradoras, as empresas têm esse olhar para essa colaboradora, ela vai render mais, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir, próxima, né, ela vai saber: "Poxa, eu estou num local que ele valoriza o meu trabalho e valoriza o ser humano que eu sou", que é o que está acontecendo muito com alguns movimentos de empresas que já estão nesse sentido, né. Nós Sim, temos várias empresas aqui, se você olhar bem no LinkedIn, foi até assim que a gente se conheceu, existem vários movimentos que posso, nossa, citar vários, tem várias startups, mas tem muitas empresas mesmo de mercado, a Natura mesmo é uma delas, né, que tem essa natura coisa muito diferente. fortemente de diversidade, e é bárbaro, né. Então isso vai ser muito recorrente, e quem vai realmente usufruir, graças a Deus, é a próxima geração, né. Sim. Então a gente já tem uma oportunidade, Ana, de um privilégio, foi pela nossa dor, está sendo pela dor, ok, mas eu estou levando uma informação bacana para que as meninas ou as mulheres que estão vindo aí ou que já estão com uma necessidade não passem pelo que eu passei. A Você proposta é essa, transformou a dor no amor, né? no amor, totalmente. Levando isso, e é por isso que a gente fica tão feliz, assim. Por mais que você compartilhou dos todos os desafios, da sua própria trajetória, Val, fala um pouquinho pra gente, assim, em que momento que está hoje, quais são os principais desafios para a sua empresa, uma Uhum. empresa feminina de tecnologia, sediada no Brasil, né? O que que precisa para que essa informação chegue, que esses projetos aconteçam com uma escala de verdade? Alavancar. Bom, a interação eu resolvi implementar no final de 2019, então eu escrevi o plano de negócio entre 2018, passou por vários mentores, amigos mesmo, como eu sou da suplementar hoje, então conheço muita gente, né.
e gente bacana, que investiu, que conhece meu histórico, propósito, etc. Logo veio a pandemia, logo em seguida, né? Eu tinha previsto um plano de negócio baseado no Blue Ocean, no Oceano Azul, são as novas, a gente fala que são as inovações dentro dos negócios, né? Que é como o Uber, para quem não conhece, o iFood, por aí vai, são baseados no Oceano Azul. Então, eu escrevi meu business plan lá, bonitinho, Canvas, etc. Janeiro começou a coisa do Covid. Então, eu tinha previsto uma clínica digital, basicamente, Ana, que era um atendimento mesmo, médico, de profissionais de atenção primária, APS, enfermeiros, com essa equipe do meu relacionamento, né, para as mulheres nas empresas, pela telemedicina. Mas veio o Covid, então a coisa virou o caos, e a telemedicina virou uma Que é ferramenta muito telemedicina utilizada. especificamente, quando você fala telemedicina? É porque eu vou entender que já é virtual. E aí você está falando Não, de pandemia. sim, sim, já entraria direto online, Tá, né? Como uma startup, ela tem que ter a base tecnológica. tá. Então, a minha proposta é uma plataforma digital e de conteúdos educativos, e a telemedicina ia entrar, né? Mas com a questão do Covid eu mudei a proposta. Então eu resolvi deixar na parte educativa, né, preventiva. Dentro das empresas a gente pode entrar com EAD de multimídia, e nas escolas eu estou vendo qual é a solução que eu vou levar, porque quando a gente fala com meninas, a gente tem um formato que tem que ser diferenciado, e isso a gente está estudando de ontem para cá, que eu tive assim, eu dei uma andança grande, e tem muita gente criando iniciativas que eu acho bárbaro, mas a minha proposta, ela é muito específica, né? Então, estou tendo um certo cuidado, inclusive, Ana, de colocar isso para o mercado, porque eu não quero que a coisa debande, né? Sim. Então, assim, eu caí dentro do meio das fintechs por acaso, através de buscas mesmo, de pesquisas. Um site londrino, né, que é muito forte dentro das fintechs, me convidou a também falar sobre a minha proposta. Wow Women, né? Ele mesmo, Tipo isso, que é Women of Marija, Wearable, a Marija né? maravilhosa, Que ela trabalha com a mesma. internet das Das coisas. coisas, uma série de coisas. A Marisa, inclusive, me indicou como Fintech América Latina, ela está me indicando assim. E é muito legal. E eu, Que eu bom vou. a gente saber que tem essa referência aí no Exata, mas você é o que está a gente. sendo essa referência. Então, o propósito está sendo cumprido, né, Ana? Eu Graças acho a assim, Deus. Val, você é empreendedora exatamente por isso, assim, você falando que o Fintech aconteceu para mim. Você tinha um problema. Uhum. Foi atrás de milhões de soluções. No encontro, falou assim: vai ser o jeito de eu criar isso, né? Pois Porque é, eu vou ficar aqui esperando não dá. e deixar assistir, né? Acho que essa coisa que você falou lá no início da entrevista, o seu compromisso com a responsabilidade social, ele se Uhum. faz no seu dia a dia, como você está falando. Bom, eu Sim. passei por isso tudo, mas eu preciso agora de. Eu preciso ajudar essas outras mulheres que eu não quero que elas Exatamente. passem por isso, né? Mas teve um fato, principalmente, Ana, que foi o meu divórcio, que ele foi realmente muito complicado, meu ex-marido realmente não entendeu a situação, e a questão foi mais grave, porque foi assim, em 2013 para 2014, eu resolvi me divorciar, que realmente foi uma coisa muito maluca, e acabou prejudicando, acabou incentivando, estimulando mais, por isso que eu falo que a questão da endometriose está muito envolvida com a parte psicológica, né? Eu tive realmente um relacionamento muito delicado, e quando eu me separei, eu tava mais doente do que das outras vezes, e eu não sabia por conta de toda a bagunça que estava na minha vida, né? Então, um dos meus médicos, todos viram amigos, chegou em mim e falou: Você sabe qual que é o seu problema principal. Enquanto você não resolver isso, você não vai curar essa endometriose. Entendeu? Então, eu tive que tirar esse primeiro problema, só que eu já estava muito mal, muito fortalecida espiritualmente, mas fisicamente péssima e psicológica. Então, a última cirurgia, ela durou 10 horas, tinha um monte de órgão acometido, um monte. Coisas assim, Ana, que eu fazia um super tratamento, quando eu ia fazer os exames, estava tudo lá de novo. Fazia cirurgia de laparoscopia, quando ia fazer a ressonância magnética, o negócio estava lá de novo. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Fala, você está com todo o tratamento de ponta, aí você vê como fundo emocional, a psicossomatização realmente é presente. Então, eu me divorciei, aí 2 meses depois eu fui para a última cirurgia, e ali eu tive uma parada cardíaca.
tive quase óbito, né? Mas isso já era previsto, pelo tempo e pelo risco. Quando eu voltei, enfim, comecei, que é realmente uma situação muito complicada que a gente fica, é uma cirurgia muito complexa, né, envolvendo intestino, enfim, eu parei, pensei e falei: "Pô, o que que eu estou fazendo na minha vida?", né? Eu tenho que mudar tudo, eu tenho que escutar qual que é o sinal e eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso ficou, né, eu tenho que fazer alguma coisa e eu venho de família de empreendedores, né, a gente já tem essa pegada de empreendimento e para mim isso sempre foi muito claro. Então, eu digo que não por coincidência eu recebi proposta do mercado de saúde, acabei indo trabalhar numa seguradora premium, passei por uma empresa de tecnologia de saúde, passei por uma associação de saúde bucal. Parece que eu fui me especializando, acabei fazendo realmente a formação, então a paciente e a parte técnica. Aquela Então, história, né, que as pessoas falam assim: "Ah, é coincidência". Gente, não existe não, você vai coincidência. ser é preparo. É, Aí, quando eu me senti preparada, foi quando eu comentei, eu escrevi o business plan, coincidiu da Clue, que é o aplicativo, entrar no mercado, que foi em sim. 2016, mais ou menos. Então foi todo mundo junto e as fintechs são recentes, né? Agora de 2019 para cá que a coisa começou a dar uma dimensão. Aqui no Brasil eu sou uma das pioneiras a falar do tema. Tem muita gente de base científica, porque eu atuo cientificamente com os profissionais, a minha parte é muito mais da informação, né? Porque é o meu papel, mas tem muita gente bacana usando o dado científico, internet das coisas, inteligência artificial muito fortemente, blockchain, né? Mas o Brasil, isso é importante, foi porque eu decidi o modelo do meu negócio. O Brasil, a gente precisa de informação primeiro, tá? Então não adianta, Ana, a gente trazer uma mega estrutura de ferramentas de tecnologia se a gente não está preparado. Porque se você tem aí eu vou falar de público, se você tem um determinado público que é um pouco mais informado e tem acesso, ok, mas a grande maioria da população, infelizmente, não tem. Então, eu resolvi começar pelo simples, que é a geração de conteúdo, né? Com uma rede de profissionais envolvidos, principalmente para o acesso à endometriose, que é um gap muito grande que a gente não tem. E a partir disso, aí a gente vai trazendo outras coisas, mas é uma plataforma digital, né? É um site, é uma plataforma, um portal digital com profissionais escolhidos a dedo, profissionais da saúde da mulher, médicos, especialistas de saúde mental. Mais à frente eu vou colocar o wellness, não já, né? E a gente já está fazendo algumas lives, uns vídeos para disseminar desde o ano passado. E o mercado corporativo, eu estou entrando com a prototipação, com o piloto agora, né? Por quê? Proposital, que eu resolvi deixar a tecnologia para a última parte. Eu resolvi começar a engajar, disseminar e a evangelizar mesmo, porque são temas muito novos. A gente está falando de fintech, o povo nunca ouviu falar, Sim. falando de startup, saúde da mulher é muita coisa, Isso é muito né? importante, até mesmo para qualquer mulher que esteja assistindo a gente pensando em criar sua própria empresa. Acho que essa questão de criar essa comunidade é o Uhum, primeiro passo, né? Criar realmente esse engajamento de pessoas que precisam. Você confirma ali a sua validação. Olha, existe um mercado, tem todas uhum. essas mulheres assinando para fazer o EAD, para fazer os cursos que estão lá disponíveis. Tem gente assistindo essas lives, então você está mostrando que há esse desejo, né, Uhum. de aprender, porque é uma população carente dessas Sim, é informações. necessário, Ana, é necessário. E, inclusive, eu tive uma conversa com a consultoria Frost Sullivan, né, que é uma das principais que atuam com Fintech, e isso foi muito bem colocado. Falta a parte do conhecimento mesmo, né? Está faltando, porque está se fazendo muita coisa de solução para tentar solucionar uma questão, mas está trazendo um outro problema. Por exemplo, aqui no Brasil, utilizar um aplicativo, por exemplo, é uma questão muito complicada. Não é todo mundo que baixa um aplicativo para um uso que É, não seja muito emergencial, né? Então, isso é uma cultura, uma quebra de utilitário, né? paradigma. Você baixa um Uber porque você vai precisar do serviço dele, Exatamente. iFood. São as necessidades ainda, eu diria que básicas que nós temos. Isso. Agora, a saúde, o Covid ele teve duas formas interessantes, que foi, infelizmente, tudo que está acontecendo. Agora a gente está entrando na fase vermelha aqui, não preciso nem te explicar, né? Por quê?
E também ele trouxe um abrangimento enorme das nossas demandas de saúde, então apareceram muitas soluções, né. Aham. E a mulher, ela ficou em evidência, porque a gente tem várias necessidades, eu tenho amigas aí com startup na parte, com empreendedorismo para mulheres mães, que é o Bitumami, que é bárbaro, a Dani Junco, tem gente fazendo lá a parte de doula, que é a parte do parto humanizado, que é legal. Então a gente foi se especializando e somos todas amigas e está tudo certo. Tem os médicos também trazendo as soluções para detectar o câncer de mama mais rapidamente. Dentro da endometriose mesmo, a gente está faltando muita coisa. Eu estou falando da parte educativa, mas está faltando, por exemplo, laboratórios especializados, coisas. E é isso que essas parcerias que me Precisamos de interessam. mais mulheres na ciência também, Perfeito. Sim, porque sim. esse Mas assim, interesse, né, começa a isso. surgir ali. Não tem interesse porque Isso. por muito tempo eram só homens nessas áreas. Mas assim, você sabe que, mesmo esse viés da necessidade, ele vai para os 2 lados, né. Aí você tinha perguntado inicialmente o que mais, barra, o que pode Qual que é o tá fa principal que tá obstáculo? primeiro é a questão do nosso momento realmente, que é a pandemia, né. Eu tinha um plano e eu tive que rever todo esse plano, então isso realmente acabou, dificultando um pouco, porque o projeto eu tive que reescrever todo, né, tive que mudar muita coisa. Então esse foi uma barreira, mas ao mesmo tempo trouxe um novo olhar. Novo olhar. E a nossa questão cultural mesmo, Ana, aqui falando de Brasil, é a cultura, tá. A questão cultural nossa, ela é muito complicada, é uma quebra de paradigma muito grande que nós temos que ter, é quebrar que nós somos mulher, é quebrar que a gente tem potencial, é quebrar que a gente tem um problema de saúde, que a gente É quebrar que o explicar. médico, a autoridade máxima, que todos eles sabem de tudo. O povo já está entendendo que não é bem assim, né? As pessoas já estão começando a entender que elas precisam entender o que elas fazem, tem também. Então, essa coisa do. Vou falar bem claramente que eu sou muito aberta, o ego, ele tem que acabar, né? Então, as pessoas têm que conversar de igual com igual, em qualquer esfera, e saber quais são os direitos dela, né? Obviamente, não vamos menosprezar, mas muitas vezes a mulher ela pode ter mais informação do que o profissional que está do outro lado, e é isso que a gente quer, que ela tenha condições de discutir, né? De sentar e falar, ó, você não pediu tal exame, eu acho que eu preciso, né? E Eu tem iniciativas fazendo isso já. E é fundamental esse autoconhecimento, porque é o seguinte, claro que os médicos, eles estudaram, passaram uma porrada de tempo ali fazendo aquela especialização, mas ninguém é mais especialista no seu próprio corpo do que você mesma, para olhar certas questões. Eu não estou falando que Sim. você vai chegar lá e vai falar assim, não, eu tenho essa doença porque o doutor Google me Não, disse. não. Não, é uma Mas é coisa que você tem que ser perceber o que é natural, conversada. o que não é. Sim. E até porque nem o médico pode falar isso, ele tem que fazer um exame antes, né, para ter certeza. Então ela pode, de repente, olha, eu acho que você discutir, né, que é isso que a gente faz. É isso que a gente faz no particular. A gente tem alguns entraves que, infelizmente, dentro de um atendimento rápido, como a gente tem, ou É, dentro de um SUS, né, mas assim, a gente tem que ter a ligeireza, sabe, é Ana, a mulher de saber até fazer. o que perguntar, né? O que é É. acessível, o que é. Mas a ideia, Ana, é não precisar chegar no médico. A ideia, ela ter a informação realmente de como ela pode se cuidar e Aham. evitar ao máximo chegar no médico para falar de doenças, falar realmente de preventivo. Você perguntou também do preventivo. O preventivo é o que a gente está estimulando, que as pessoas procurem ter um hábito saudável de toda forma, conheçam muito bem como funciona o teu corpo, enfim, o que pode ser feito, ou pelo menos tenha uma base disso, para que tente não ficar doente, se ficou, saber mais ou menos como cuidar e seguir corretamente. Então, é uma educação realmente que a gente propõe, né? Principalmente para a mulher que tem essa rotina louca que a gente tem, e isso em qualquer esfera, Ana. Isso tem que ser feito em qualquer esfera, porque, obviamente, como uma pessoa que está lá dentro de uma comunidade, que é uma mãe solteira, que ela tem N demandas, né? Aliás, eu também vivi muito esse cenário e é onde a segunda fase do meu projeto, é que eu não posso abrir muito, que aí tem a questão de NDA. Então, nessa segunda fase,
que é muito focado em que a gente pode chamar de base da pirâmide, as demandas a gente acha que são outras, não, são as mesmas, mas é o formato, é como você coloca isso para essa pessoa, Sim, né? É como você direciona. Então a linguagem, muitas vezes ela tem que ser direcionada. Então o corporativo, o empresarial, quem está no mercado de trabalho, quem está buscando é uma linguagem. Quem são as pacientes dos médicos, elas têm uma outra linguagem, outra abordagem. Quem são as pacientes e usuárias dos planos de saúde das próprias seguradoras, que também podem ser parceiros, na verdade, via corretoras, né? Na verdade, eu faço um trabalho também com a corretora do meu irmão. A gente está implementando via o programa de gestão da saúde, né? Então, por isso que entra nas empresas, que são trabalho das corretoras, Ana. Quem intermedia o plano de saúde com a empresa, a corretora ela tem essa obrigatoriedade de levar a conscientização para a população, só que a maioria, infelizmente, não faz isso. Né? Então, é um trabalho de consultoria que teria que ser feito entre o intermediário. Né? Então, as operadoras entenderam isso, algumas estão agindo, né? Porque a fatura realmente da empresa, ela diminui muito quando você não tem sinistro ali dentro, quando você não tem doença crônica, quando a população está saudável, aí a parte técnica, né? E o estímulo realmente é uma felicidade, é um estilo de vida melhor. Então, a gente está falando muito de um novo olhar para a medicina, para a saúde suplementar, sim, e uma mudança de cultura, tá? Então, cultural, eu diria que é o principal desafio aqui. perfeito. E ainda tem a outra comunidade das meninas, né? Que também vai ser Sim. um outro tipo de linguagem, que elas são, né, É crianças. mais fácil até, é até mais simples, Sim, tá? Porque aí a gente usa formatos mais lúdicos, por exemplo, né? para E entrar. elas gostam, e elas são mega. Eu tenho um sobrinha de 12 anos, ela assim, é mega empoderada já. Eu não vou casar, essas coisas, eu vou viajar, eu não quero festa de 15 anos A e mandala tal. lunar, a mandala lunar tem sido uma grande ferramenta, assim, eu vejo, tem várias amigas que usam como Uhum, forma de mapeamento, né, em vez de uhum, usar realmente os aplicativos que também existem, mas que entra naquela questão que foi o meu comentário no LinkedIn, que às vezes esses aplicativos se apropriam dos dados, vendem os dados com fundos comerciais totais, assim, para gerar propaganda comercial, enfim, para anúncios para mulheres. E a mandala lunar tem sido assim uma grande ferramenta porque é um caderninho mesmo que você sim. vai ali mapeando e se entendendo. Mas falando em tecnologia, para a gente fechar assim, você inclusive tá ou estava aprendendo a programar também, né? É, eu estava. Conta essa história. É, não, na verdade, assim, eu queria entender a linguagem, porque, obviamente, eu sou uma pessoa de estratégia. E a programação, tal, ela é muito operacional e realmente é muito exata. Eu sou de humanas, mas eu queria entender pelo menos a linguagem, e isso eu consegui. Então, tem alguns cursos, como Reprograma, tem diversos cursos aí que eu fiz e me deu um olhar realmente de entender como os códigos podem ajudar. Isso é muito válido, isso eu Muito, indico. muito, Eu muito. sou uma curiosa por natureza, então, assim, a inovação, enfim, a tecnologia e tudo que tiver que eu possa, eu vou atrás. Sim. Mas, assim, eu não sou uma programadora, nem pretendo ter. Eu acho que tem as mulheres que têm essa afinidade Mas acho perfeito. e tem as pessoas que eu quero trazer. E isso é uma proposta de incentivar realmente, né? Dentro dos projetos, existem projetos que a gente quer dar mais capacitação para as meninas, principalmente de comunidades que têm esse viés, né? Então, tem uma série de coisas. A própria Marija, lá pelo UOL, ela faz um trabalho de captação de recursos de patrocínio para mulheres da tecnologia, fintechs, de alguns lugares do mundo. Porque, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui, eu tenho quase 50 anos, empreendedora, mas lá na Índia, lá no Paquistão, lá nos países que têm situações mais complicadas que a nossa, falando de igualdade de gênero, são meninas mesmo, que são mega blaster boas de tecnologia, e elas que estão criando os próprios aplicativos para entender, porque ali elas não sabem o que é ciclo. Elas não sabem, sabe? Isso que a gente está conversando é outra realidade, elas não conhecem, elas não sabem o que é saneamento básico, falta muito mais informação. Então, aquelas que já têm um olharzinho um pouco mais avançado, elas já estão agindo com a própria inteligência, né?
e estão já E isso então dá o esperança pra Oriente gente, sim, né. o Oriente, a Europa e os Estados Unidos estão muito avançados em relação à saúde da mulher, Eu bastante. eu fico muito feliz do que você falou em se capacitar também e procurar esse tipo de compreensão, até mesmo para saber demandar, né, quando você estiver Sim. criando essa plataforma, saber exatamente: "Olha, eu posso não saber como fazer, mas eu sei que dá para fazer". Não, a plataforma ela está pronta, mas existe um programador, né, são todos parceiros, a gente Aham, trabalha em hub, parceria, não tem grana, é assim. Então existe um programador, um desenvolvedor, o EAD inclusive é uma plataforma que já está pronta, mas eu mudei a estratégia por N questões, né. Então, uma que eu resolvi embutir as meninas, né, então aí eu vou ter que ter uma linguagem realmente mais próxima delas, sim. então, assim, o público que eu defini são saúde das adolescentes, meninas e adolescentes, mulher em idade reprodutiva e mulher na fase do climatério. São as 3 fases que a gente tem que conversar, né. Uhum. Então são 3 estratégias que eu tenho em cima disso. Então a tecnologia não é nada absurda, são uma tecnologia simples, utilizando a plataforma digital mesmo, mas para cada uma a gente tem que ter uma forma, né, não é nada absurdo, mas é a base da educação, a base é educativa, né, e a disseminação. A gente começa pelo público empresarial, que atingindo as mulheres em idade de trabalho, enfim, e o público final, B2C, ele vai entrar, mas não nesse momento agora, já de cara, porque a gente precisa de alguns testes, e eu acredito que o coletivo ele acaba disseminando muito mais rapidamente, né. E eu também não tenho uma proposta de um marketing, né, não é eu tenho um negócio de impacto social, então eu tenho que pensar numa forma de me remunerar e poder entregar para a sociedade o que eu estou fazendo, que é essa a minha Sim, proposta, né. sim. Então a gente começa trazendo esse recurso, digamos assim, e começa a repassar em formatos de outros projetos. Val, eu fiquei apaixonada com o projeto, Ah, com tudo que está obrigada. acontecendo, com toda, a sua boa vontade em compartilhar isso com a gente. Acredito Imagina. que a maioria do público do Bicamodara enquadra aí nesse segundo bloco que você Legal. falou, mulheres férteis no mercado Sim, de trabalho. sim. Então, olha, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, Imagina. por odarizar aqui com a gente, levar toda essa história de sabedoria e de amor, como eu falei, você realmente transformou essa dor no amor e espero que de verdade muitas outras gerações se beneficiem de todo o trabalho que você tem feito aí, tá bom? Imagina, Ana, eu realmente agradecida e poder estar compartilhando agora as minhas superações, né, e cada, conversa, cada live, cada evento que eu participo, eu percebo que eu subi um degrau, e isso é muito importante para mim, como ser humano, como pessoa, porque em algum momento eu achava que eu não ia conseguir mais, que eu já estava desistindo de tudo, e isso foi muito colocado pelo projeto Justiceiras, porque o ano passado, por exemplo, eu fui acolhida pelo projeto e eu era acolhedora, e é uma pauta também que é a questão da violência doméstica na minha vida, né. Então, eu me sinto muito, privilegiada até, né, de poder passar essa mensagem, de poder colocar minha história como exemplo para que outras pessoas possam ter uma vida um pouco melhor, possa ter uma felicidade, não realmente não passe pelo que eu passei, né. Ou se passou, que tenha uma forma mais leve, mais amena e saber que elas podem ter ajuda, que ela tem um canal, que ela tem para onde recorrer. Então a ideia é essa, que a gente tenha realmente um mundo um pouco melhor, né. É claro que a gente não vai salvar o mundo, não tem como, mas, quanto mais a gente levar a informação, eu acho que mais pessoas são impactadas. E o mais bonito disso tudo, Val, eu acho que quando a gente tem a coragem de comunicar a nossa vulnerabilidade, a gente conecta de um jeito tão especial, É verdade. tão real, assim, porque às vezes essa vulnerabilidade a gente fica ali atrás, né? Tipo, com medo de Uhum. falar sobre isso, ah, eu não quero incomodar o outro, ou eu não, isso é um problema só meu. E a partir do momento que a gente tem a coragem de falar, parece que todo mundo vem para você e fala assim: nossa, isso É, também acontece comigo, nossa, isso também é assim. E assim, é fundamental. Essas histórias a gente precisa dar realmente espaço para que elas toquem o coração de outras mulheres, outros homens, outras pessoas que podem realmente se simpatizar. Como você falou,
a importância, né, de ter um parceiro, uma parceira do seu lado que vá te dar Uhum, essa acolhida no momento que já está sendo tão difícil. Então, uhum. assim, eu realmente fico muito agradecida pela sua coragem e é para Obrigada. se sentir mesmo feliz de ter conquistado mais um degrauzinho, porque essa partilha, ela tem força, tem força. Legal. Eu queria passar para as meninas que no site, a gente já tem alguns vídeos que nós gravamos, agora durante a pandemia, eu e vários parceiros médicos, profissionais da saúde mental, saúde tem alguns vídeos muito curtos, muito bacanas lá, tem um até muito legal de uma grande amiga minha, que é a Jaqueline Meirelles, a Jaque foi Miss Brasil, ela tem uma história incrível também envolvendo a saúde dela, e ela faz um trabalho mais holístico, então são essas tem Mindfulness, eu acho que é bacana as pessoas conhecerem, que é o www.interaçãosaudeMulher.com.br, Vai tá? estar aqui, coloco Legal. também na descrição no YouTube para todo Isso, mundo ainda poder. estão todos abertos, tanto o canal do YouTube, tem podcast, tem bastante informação bacana lá. E assim, são pessoas muito legais, queridas, profissionais feras no que fazem, de geriatria, de inclusive cardiologista, tem um cardiologista ótimo, que ele explica como funciona o coração da saúde da mulher, que é completamente diferente do homem também, inclusive a cirurgia cardíaca não é igual. Então, me sinto realmente muito privilegiada de ter essas pessoas na minha rede, e eu estou disponibilizando para que as pessoas possam ver, né? Eu acho que vale a pena, já está lá, e aos poucos a gente vai implementando mais coisas. Incrível, obrigada demais. Eu que Dia agradeço. 16 tem live da Val. Que horas, Val, aí no Brasil? Dia 16, 19 horas daqui, 7 horas no Brasil. horário de Brasília. Perfeito, então, gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Odarizem-se. Março, aí o mês, né, de conscientização da endometriose. Também, obviamente, a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, mas levando essas pautas por um viés feminino de realmente empoderar, criar, contar essas histórias e conectar. Então, deixe seu comentário, assina o canal, dá uma olhada lá no Saúde e Integração Mulher e a gente se vê por aí. Odarizem-se. Obrigada, Ana. Tchau. Obrigada.